Olá, eu sou a professora Maria José e gostaria de saudar todos vocês, Senhor Jesus. Lições Bíblicas em Ação é um projeto do nosso pastor presidente para fazer chegar até você mais um subsídio da nossa lição que vamos ministrar aos nossos alunos no domingo. O nosso tema do trimestre é os ataques contra a Igreja de Cristo. E o título da nossa lição de hoje é A Sutileza do Materialismo e do Ateísmo. Nas lições anteriores, vimos o comportamento moral do homem diante de Deus. E a partir dessa lição, a lição de hoje, vamos ver o relacionamento espiritual do homem com Deus. A lição de hoje também tem o propósito de mostrar o perigo da incompatibilidade das ideias do materialismo moderno com a fé cristã. Por isso, vamos ver os nossos objetivos. Os objetivos desta lição, então, é conceituar o materialismo e o ateísmo, rastrear as raízes do materialismo e do ateísmo, pontuar os pressupostos do materialismo e do ateísmo, afirmar também o posicionamento da Igreja de Cristo. O texto áureo da nossa lição de hoje fala o seguinte: você pode acompanhar aí na sua Bíblia ou na sua revista. Fala assim o texto áureo: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Romanos 1:20. Então, não há desculpa para negar a existência de Deus, porque Ele se mostra de maneira bem clara, bem visível, através da sua criação. O Salmo de número 19 fala assim, que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Então, não há dúvida quanto à existência de Deus. A existência de Deus também é revelada através da Bíblia Sagrada. Muitos materialistas, muitos ateístas tentaram negar a Bíblia, ou tentam negar a mensagem bíblica, mas ela é viva e eficaz. Por isso, muitos falaram que a Bíblia, em pouco tempo, seria apenas um livro empoeirado de estante, seria um livro retrógrado. Mas o que nós vemos acontece ao contrário, porque a Bíblia é Deus falando conosco. E pesquisas nos mostram que hoje nós temos cerca de 7.000 idiomas e mais de 700 idiomas já tem a Bíblia completa na sua língua materna. Mais de 5,2 milhões de pessoas têm a Bíblia completa, ou só o Novo Testamento, ou uma porção da Bíblia. Veja que os ideais materialistas em relação à Bíblia não se cumpriram e nem vão se cumprir, porque a Bíblia é um livro que transmite a mensagem viva de Deus e Deus se revela por ela. Deus também se revela através da família,
E Deus se revela também através da nossa existência. Nós, a nossa vida, a prova da existência de Deus. A evolução ou outros meios que materialistas e ateístas defendem quanto à origem do mundo, à origem do homem, não comprovam a existência de Deus, porque nós somos criação divina e até agora não surgiu um outro homem igual o que Deus fez. Então, Deus está patente aos nossos olhos. É indesculpável negar a existência de Deus. A nossa verdade prática fala assim: tanto o materialismo quanto o ateísmo são expressões máximas de um coração endurecido pelo pecado e de olhos cegados por Satanás. Nós sabemos que Satanás já estava no mundo antes da criação do homem e por isso ele tenta induzir o homem ao pecado, como fez com o primeiro casal. Porque ele sabe que o homem é obra perfeita das mãos de Deus e um dia esse homem também vai morar no céu, o lugar que Satanás estava. Mas pelo pecado do orgulho, Satanás foi banido do céu. E hoje ele anda a rodear, anda a influenciar o homem para aceitar ideias que vão de encontro à nossa fé. A leitura bíblica em classe está no livro de Romanos, ou na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, 18 a 23. Orientamos nossos professores para que em classe façam essa leitura. A introdução nos fala que o materialismo e o ateísmo são a expressão máxima de um tipo de filosofia e ideologia materialistas militantes, agressivas e inimigas da fé cristã. Eu grifei aí filosofia e ideologias materialistas militantes. Por quê? Filosofia é o conjunto de pensamentos de uma pessoa ou grupo de pessoas. É como essas pessoas veem determinadas coisas ou determinados assuntos. E essas ideias são discutidas com outras pessoas. Essas ideias aparecem em jornais, em revistas, até nos meios de comunicação, até essas ideias serem consolidadas. E aí elas se tornam uma ideologia. Elas estão compactadas para serem divulgadas. Tomam livros, são editados. Os meios de grande comunicação são tomados por essas ideias. Por exemplo, a TV, os grandes meios de comunicação, como a TV, as redes sociais, instituições como escola, como igrejas. Então, todos esses meios de grande comunicação são usados para divulgar os ideais materialistas e ateístas, como estamos observando. Eles são agressivos e inimigos da nossa fé cristã. Tanto o materialismo como o ateísmo, eles conduzem-se por princípios, pressupostos e semelhantes, como se fossem as duas faces de uma mesma moeda, andam de mãos dadas. O materialismo rejeita o mundo espiritual e tem o mundo material, a matéria, como fonte de explicação para todas as coisas. Então, eles não aceitam nada que está fora desse mundo material. Eles rejeitam, então, a ideia de vida eterna,
a ideia de moradas celestiais, a ideia de céus, né, que passa-nos a esperança de moradas celestiais. E Jesus disse lá no Evangelho de São João, no capítulo 14, que ele foi preparar moradas para os seus escolhidos. O ateísmo, ele procura apagar da nossa mente, ele procura tirar Deus da nossa mente, tirar Deus do nosso coração. Ele rejeita a ideia de um ser superior, além do mundo material, o Deus onipotente, o Deus onisciente, o Deus onipresente, né? Onipresente, onisciente e onipotente que nós cremos. Por isso, o cristão tem que estar preparado para responder a essas questões e não ficar em dúvida. Para isso, a carta 1ª de Pedro nos mostra no capítulo 3, versículo 15, ele fala assim: antes santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Aí o seu aluno, professor, pode perguntar como ele pode se preparar, então, ante essas ideias que nos contrapõem contra a fé cristã. Nós temos cultos de ensino, nós temos cursos, nós temos a Bíblia Sagrada para ser lida todos os dias. E se você acrescentar oração, jejum, consagração a tudo isso, você vai se preparar melhor e ter melhor condição quando for indagado a respeito da sua fé. Amém? O tópico 1 vai falar conceitos do materialismo e do ateísmo. O que é o materialismo? É uma ideologia forte que só aceita o que é explicável pela realidade do mundo material. E ela é tão forte que ela é capaz de criar e influenciar modelos de governo e contrapor a fé cristã. Quando fala contrapor a fé cristã, procura suprimir Deus da sua mente. O que é o ateísmo? O ateísmo vem da palavra grega ateus, que o a significa negação, significa separação. Então, ateu é negar a Deus, é a negação de Deus, é uma ideologia hostil a fenômenos religiosos e a tudo que se refira a Deus e ao mundo espiritual. Então, rejeita Deus e o mundo espiritual. O tópico 2 vai falar das raízes do materialismo e do ateísmo. Quando surgiu essa ideia materialista de crer apenas no mundo real? Ateísmo rejeitando Deus. Ela teve início na queda do homem, quando o homem pecou, desobedeceu a Deus, lá no jardim do Éden. Deus criou o homem completo, Deus criou o homem perfeito, com corpo, com alma, com espírito. Dotou esse homem de capacidade moral, de capacidade de raciocínio e também de livre arbítrio. E foi lá no Éden que o homem foi testado moralmente. E o que é? Entenda que o raciocínio, é você entender determinada coisa. Entender quando uma coisa está certa, quando uma coisa está errada. E a capacidade moral
é quando você aceita ou quando você rejeita. Quando você obedece ou quando você desobedece. E o homem foi colocado à prova, então, lá no Jardim do Éden, quando Deus disse para o homem a condição dele permanecer ali no paraíso. Preste atenção. E Gênesis capítulo 2, versículos de 15 até o 17, você pode ler aí na sua Bíblia. Fala assim: e tomou o Senhor o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então o homem estaria totalmente ocupado com trabalho. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus não pune o homem, Deus não condena o homem sem antes explicar o que vai acontecer. Deus explicou ao casal lá no Éden o que iria acontecer se eles desobedecessem à ordem do Senhor. E, infelizmente, o homem desobedeceu, influenciado pela serpente, por Satanás, que estava travestido de serpente. Ele procurou confundir a mente do homem e falar que Deus estava escondendo deles o verdadeiro conhecimento. Então, o homem desobedece a Deus e acontece a queda. O homem rejeitou a Deus. Então, ali começa a facilidade de Satanás colocar na mente do homem essas ideias materialistas, ideias ateístas. E o materialismo e o ateísmo, então, foi consequência da queda. E a cegueira espiritual que abateu o homem. Rejeitando Deus, a fonte do conhecimento. Em Provérbios nós temos uma citação que fala que o princípio de toda sabedoria é o temor do Senhor, é obedecer a Deus, é temer a Deus. E o homem rejeita isso. Lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo fala aos Colossenses que em Cristo estão escondidos todo o tesouro do conhecimento e da ciência. Então, Deus é a verdadeira sabedoria, aquela sabedoria que vem do alto, que o homem tem que somar à sua sabedoria intelectual para procurar fazer o melhor nesta terra, não só em seu benefício, mas em benefício da humanidade. Mas rejeitando Deus, o homem se afastou de Deus, se afastou da verdadeira sabedoria e então ele tornou cego, ele tornou-se nécio, tolo, incrédulo. E essas referências que eu coloquei aí explicam todas essas características que abateram o homem. Tornar-se nécio, tornar-se tolo, tornar-se incrédulo, indiferente às coisas de Deus. E o homem negou a criação do homem por Deus. Negou que o homem é obra-prima de Deus com corpo, com alma, com espírito. Para o materialista e o ateísta, o homem é um simples produto da cadeia evolutiva. Tem um texto bonito em Atos dos Apóstolos, eu não vou ler porque o nosso tempo aqui está bem resumidinho, mas seria bom que você, professor, lesse com os seus alunos em classe. É muito bonito porque é o texto do apóstolo Paulo, quando ele chega em Atenas, é conduzido a esse lugar chamado Areópago,
e que onde os filósofos ali se reuniam e discutiam as suas ideias. E as pessoas tinham predileção por um filósofo, por um outro filósofo. Ah, eu prefiro esse porque ele fala isso, eu prefiro aquele porque ele fala assim. E naquele lugar tinha diversos altares de diferentes deuses, deuses pagãos. E o apóstolo Paulo olhou para um altar e estava escrito ao Deus desconhecido. Então ele começa a falar sobre o Deus verdadeiro, sobre Jesus. Apresentou Jesus então àqueles filósofos e a todas aquelas pessoas que estavam ali. É muito bonito esse texto, procure ler em classe com os seus alunos. E olha aí, o Deus deste século, uma citação do apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, ele diz que o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, ou seja, a luz do Evangelho de Cristo, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ficou meio truncado, eu vou repetir a leitura para vocês. O Deus deste século, quem é o Deus deste século? A Bíblia nos diz que o mundo jaz no maligno, é o diabo, é Satanás, que ajuda as pessoas a aceitarem essas ideias que afastam Deus da nossa mente. O Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Essa é a realidade do nosso mundo. As pessoas não enxergam o Deus verdadeiro, a mensagem do Evangelho verdadeira, porque o diabo contribui para que o homem não chegue ao conhecimento da verdade. Olha, veja essa imagem aqui. Cristo sendo banalizado. Eles queriam mostrar o valor do sacrifício de Jesus no Calvário. Eles queriam mostrar o verdadeiro preço da salvação. Eles queriam que as pessoas entendessem que Jesus foi o enviado de Deus para resgatar o homem do seu pecado, para resgatar o homem do engano de Satanás? Não. Essa imagem aqui apareceu nas escolas de samba e blocos do Rio para banalizar a fé cristã. Esse é o momento que estamos vivendo. Momento de banalização da fé em Cristo Jesus. Mas você que crê em Jesus, você é uma autêntica testemunha de que Deus existe, porque Deus fez você. E além de fazer você, Deus está habitando em nós. O Espírito Santo está em nós, dando-nos força e esclarecer as verdades acerca de nós e dando-nos capacidade para rejeitar as ideias que desmerecem, banalizam a nossa fé. O pastor Antônio Mardônio, ele faz as lives junto com o pastor Caramuru das nossas lições, e no começo das nossas lições, ele disse que o materialismo moderno se divide em dois segmentos. O materialismo ateu, que é a negação total de Deus e qualquer evento religioso, e esse materialismo ateu, ele se projeta numa forma de governo que é o comunismo. Lembra que nós falamos que no conceito de materialismo e ateísmo, que é uma ideologia tão forte,
que é capaz de influenciar nos governos ou criar modelos de governo? Pois veja, o materialismo ateu se projeta nessa forma de governo que nós chamamos comunismo e que é um tipo de governo que tem controle absoluto de todas as coisas. O outro segmento é o materialismo religioso. Ele diz que crê em Deus, mas prefere estar somente no mundo, prefere as coisas, valorizam as coisas do mundo material. Ele tem prazer nos bens materiais. É o homem rico sem Cristo. Ele incentiva o consumismo, porque ele tem prazer em acumular bens materiais. E esse tipo de materialismo religioso, ele se faz presente nas igrejas e até criam teologias com base nessas ideias materialistas. Por exemplo, a teologia da libertação, a teologia da prosperidade, a confissão positiva, todos são partidários do materialismo. E o governo que projeta essas ideias também é o capitalismo. O capitalismo defende o acúmulo de capital através do lucro. E é um tipo de governo de livre iniciativa, a pessoa tem liberdade de ter a sua propriedade e de ter o seu comércio. Nesse modelo de governo, nós temos liberdade para exercer a nossa fé, para exercer o nosso falar de Cristo. Mas sabemos que as nossas verdadeiras riquezas não estão nos bens materiais que possuímos. A nossa verdadeira riqueza está nos céus. Eu vou citar agora alguns agentes que sempre propagaram essas ideias. Como nós falamos, o materialismo tem a sua origem desde quando o homem pecou. Mas desde quando o homem pecou, essas ideias acompanharam o homem. Teve uma ocasião que Deus falou que do coração do homem saía só o mal. Essas ideias não de chegar-se a Deus, mas de sempre estar afastado de Deus. Mas Deus nunca desistiu do homem. O homem pecou e se afastou de Deus. Mas Deus sempre está presente. Lá no Éden ele chamou Adão conosco. Está conosco até a consumação do século. Eu vou citar esses propagadores e doutrinadores dessas ideias para que você pesquise mais sobre isso e tenha condições de conversar. Nós aí neste mundo, nas nossas diferentes profissões, escolas, cursos, nós entramos em contato com diferentes pessoas. Então, quando citarem alguns desses, aqui eu só citei 5, mas tem dezenas e dezenas, você pode pesquisar aqueles que sobressaíram mais nos seus pensamentos para enriquecer a sua cultura e você ter base de conduzir uma conversa. Ok? Vamos citar então. Eu vou apenas citar devido ao nosso tempo. Karl Marx, ele foi o pai do marxismo. Ele defendia que a sociedade só poderia se organizar através da sua capacidade produtiva. Quando nós falamos produtiva, não é só o produto fabril, mas é o produto em diversos segmentos. A arte, o cinema, o teatro, a música. E então, a sociedade só é capaz de
se organizar com a sua capacidade de produção. E ele diz assim: a religião é o produto da alienação social e econômica, é o ópio do povo que o conduz a uma realidade utópica. Então, a religião para ele é conduzir as pessoas para um mundo de fantasia, para um mundo que não existe. Eu citei aqui Sam Harris, é um ateísta, ele produziu o livro A Morte da Fé e Religião, e diz assim: os religiosos moderados são responsáveis pelo fundamentalismo, pois aceitam crenças não racionalmente fundamentadas e pedem respeito por elas. Então, ele culpa a religião por atitudes radicais que acontecem contra a humanidade, como a destruição lá nos Estados Unidos das Torres Gêmeas, o Trade Center. Ele culpa a religião por esses atos radicais. Gramsci é um filósofo italiano marxista, seguidor de Karl Marx. Ele diz que somente por meio de uma revolução cultural pode atacar e desconstruir a cultura dominante e chegar ao poder. Isso está tão ativo nas nossas escolas, nas universidades, que até dispensa comentário. Olha só a filosofia dele: desconstruir a cultura dominante e chegar ao poder. Estamos à véspera de uma mudança de governo, então é importante a gente observar isso. Ele é a favor de que a criança que essas ideias sejam doutrinadas desde as crianças, desde o ensino fundamental até o universitário. Por quê? A criança sendo doutrinada desde o ensino fundamental com essas ideias, quando ele chegar na universidade, essa doutrina já vai ter mais um divulgador. Então, preste atenção e até pesquise mais sobre Gramsci. Ele diz que uma revolução cultural pode atacar e desconstruir a cultura dominante e chegar ao poder. O outro filósofo aqui é Richard Dawkins. Ele é um ateísta e publicou o livro Deus, um Delírio. Ele diz: estou atacando Deus, todos os deuses, toda e qualquer coisa que seja sobrenatural, que já foi e ainda será. Veja o perigo dessas ideologias para a nossa fé cristã. Deus, um delírio. E tem outros com esses pensamentos radicais. Tem o filósofo alemão Nietzsche, que declarou a morte de Deus. Mas eu vejo um pouco de incoerência nessas ideias deles, porque eles mesmos demonstram a existência de Deus quando se declaram ateísta, negando a existência de Deus. Por exemplo, esse Nietzsche declara a morte de Deus. Esse Richard Dawkins, ele diz que Deus é um delírio. Ora, se ele diz que Deus é um delírio, porque ele crê que Deus existe. O Nietzsche declara a morte de Deus porque Deus existe, porque só pode morrer um ser que existe. Então, ao mesmo tempo que eles negam, eles declaram a existência de Deus. Eles se escoram no seu não crer. Lembra que eu falei que o homem, Deus o criou, corpo, alma e espírito? Eles tentam inibir, neutralizar essa parte que existe no homem, espírito, essa parte eterna do homem, essa parte do homem que o liga a Deus. Então, o ateísta materialista procura inibir essa parte espiritual do homem e tentam substituir pelo seu não crer. E nós temos aí Paulo Freire, um célebre educador brasileiro.
E esse Paulo Freire, os professores, os pedagogos, eles têm a maior capacidade de falar quanto a isso. Na sua pedagogia, ele é um seguidor marxista, porque ele segue as ideias de Gramsci. Lembra que eu falei? O filósofo italiano. Então, ele propaga fortemente a doutrina materialista na sua pedagogia. Olha as bandeiras que ele levanta: defesa do movimento feminista, libertação do aborto, ideologia de gênero. Essas bandeiras estão presentes no nosso mundo, no nosso meio? Responda você mesmo, né? Até dispensa comentário. Mas toda negação de tais materialistas não se baseiam em provas científicas. Ao contrário, a ciência nunca negou Deus. Mas numa simples incredulidade que se recusa a admitir as evidências que demonstram a existência de um Criador. Ele se baseia em um cientificismo. O que é cientificismo? É diferente da ciência legal. Eles criam parâmetros, criam pesquisas e para dar o resultado que eles querem. Então, é um cientificismo e não a verdadeira ciência. Como eu disse, a verdadeira ciência nunca negou Deus, nunca negou a existência de Deus. Nós vamos para o último tópico da nossa lição, que fala respondendo ao materialismo e ao ateísmo. Fala assim: as Escrituras mostram Deus como Criador, como sustentador, como mantenedor do universo. E é verdade. Põe na sua mente aí um mapa do universo de Deus, do cosmos, da existência cósmica. E se você pudesse assinalar a Terra e o quanto o homem já pesquisou deste mundo de Deus, desse universo de Deus, você vai ver que é mínimo. E se o homem circunscreve a sua mente ao mundo material que nem o homem pesquisou, vamos falar tudo, mas pesquisou, tem capacidade de pesquisar um pouco mais desse mundo, como eles vão ter condições de crer num Deus sustentador do universo, crer num Deus que mantém o universo. Cada coisa que Deus criou, Ele criou as suas leis naturais. Você nunca vai ver um rio correndo para cima. O sol, a maior estrela, ele gira, ele tem a sua lei natural. E muitas dessas leis fogem ao entendimento do homem, que está limitado somente a esse mundo material. Se ele tivesse a sabedoria do alto aliado à sua capacidade intelectual, ele entenderia muito mais e entenderia que tem um Deus, tem um poder, tem alguém que sustenta tudo isso. Deus se revelou de forma especial na pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Salvador. As Escrituras afirmam que somos seres integrais, espírito, alma e corpo, com capacidade de raciocínio e livre arbítrio. Usamos a nossa fé racional quando expressamos nossa confiança em Deus. Olha a diferença do cristão e a diferença do materialista. Usamos a nossa fé racional, a capacidade que Deus nos deu de entender as coisas, para expressar a nossa confiança neste Deus Criador. Então vamos concluir dizendo que
o materialista ou o ateísta podem continuar na ideia do seu não crer, do homem falível com a suposição da inexistência de Deus. Mas a Igreja do Senhor Jesus fundamenta-se em Cristo, porque a sua palavra é perfeita. E os 66 livros da Bíblia nos dizem que Deus existe. Glórias ao nome do Senhor. Então, vamos gritar ao mundo que Jesus vive. Ele está vivo e vive para todo sempre. Que Deus abençoe vocês. Na próxima lição, será a lição de número 6, que vai falar a sutileza das ideologias contrárias à família. E se você quiser se preparar mais no seu conhecimento bíblico, faça parte do CETAD-se. CETAD, Pastor João Barbosa da Silva, que tem a única e exclusiva finalidade de capacitar obreiros para a sua obra. Então, venha aprofundar os seus conhecimentos, venha estudar conosco. Você mesmo pode estabelecer o seu horário, porque os cursos são inteiramente online. Nós temos curso básico, médio e bacharel em teologia. Que Deus vos abençoe, que Deus abençoe todos vocês. Amém?